Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. Se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Agora, sem mais delongas, vamos para o caso de hoje. Margaret Ellen Fox nasceu no dia 4 de fevereiro de 1960 em Burlington, uma cidade que fica no estado de Nova Jersey. Ela foi descrita como sendo uma garota alegre, brincalhona e de um bom coração. Nas férias do verão de 74, Margaret, que tinha 14 anos na época, junto de sua prima Lynn Parks, de 11 anos, resolveram aproveitar as férias de verão para ganhar um dinheirinho. As duas colocaram um anúncio nos jornais oferecendo serviço de babá, o famoso babysitter nos Estados Unidos. Um homem que se identificou como sendo John Marshall respondeu ao anúncio em 19 de junho de 1974. Ele ligou para o número de telefone que estava no anúncio, que era o número da casa de Lynn, e disse que ele e sua esposa tinham um filho de 5 anos e estavam precisando de uma babá para cuidar dele. Mas como John morava em uma cidade vizinha, Lynn teria que pegar o ônibus para ir até lá. Seus pais disseram que ela não poderia aceitar o emprego por conta disso. Como os pais dela não deixaram que ela aceitasse o trabalho, ela indicou sua prima, que era um pouco mais velha e que provavelmente poderia pegar o ônibus para ir até o trabalho. O tal John então ligou para Margaret e disse que pagaria $40 para que ela cuidasse do seu filho 4 horas por dia, 5 dias por semana. Além disso, ele disse que tinha uma piscina no quintal e que a Margaret poderia nadar na piscina sempre que estivesse cuidando de seu filho. Um belo atrativo, não é mesmo, pessoal? Como a Margaret já era um pouco mais velha do que Lynn, seus pais não viram problema nenhum dela pegar o ônibus e ir cuidar do filho de John, ainda mais por aquele valor, que era ótimo para a época. Bom, com certeza eles não conheciam aquele ditado: quando a esmola é demais, todo santo desconfia, não é mesmo? A Margaret aceitou a oferta e combinou com John que ela começaria a trabalhar no dia 21 de junho. Eles combinaram que John buscaria Margaret em seu carro, um Fusca vermelho, no ponto de ônibus que ficava na esquina das ruas High e Mill, em Mount Holly, e que John ou sua esposa levariam ela para casa de volta por volta das 2 ou 2h30 da tarde. Acabou não dando certo dela começar no dia 21 de junho, isso porque o John ligou um dia antes, ou seja, no dia 20 de junho, e falou com o pai dela, que se chamava David, avisando que tinha acontecido uma morte na família e eles precisariam viajar, mas que ela poderia começar no dia 24 de junho, que seria uma segunda-feira. Margaret estava ansiosa e contando os minutos, então na manhã daquela segunda-feira, ela levantou, tomou seu café da manhã e escovou os dentes. Ela estava vestindo uma blusa azul clara com uma estampa floral e uma calça jeans marrom. Ela estava com uma jaqueta quadriculada azul marinho e branca amarrada na cintura, um colar dourado com flores e uma pedrinha azul, e uma pulseira dourada também com uma pedrinha azul, que provavelmente era conjunto com o colar. Ela levou uma mochila marrom com seu maiô e uma caixinha com seus óculos dentro. Embora não tivesse tão quente aquele dia, ela tinha certeza que daria para aproveitar a piscina. Bom, tudo já estava organizado e Margaret já estava pronta, então ela seguiu para o ponto pegar o ônibus. Seu irmão mais novo, Joey Fox, a acompanhou até o ponto e viu Margaret entrar no ônibus que levava para Mount Holly. Os pais de Margaret tinham pedido para que ela ligasse assim que chegasse na casa de John para avisar que chegou bem, mas ela não ligou. Eles pensaram que ela deveria ter se esquecido de ligar, coisa comum entre adolescentes, né, pessoal? E chegaram a pensar em ligar para o número que John havia dado para saber se ela chegou bem, mas era só o primeiro dia de trabalho dela e eles não queriam incomodar e nem atrapalhar, e também nem tinham motivos para imaginar que havia algo de errado. Então deu a hora que Margaret deveria chegar em casa, mas nada dela aparecer. Sua mãe começou a ficar preocupada e resolveu ligar para o número que John havia dado. Quando o telefone foi atendido, ela logo pediu para falar com o John, mas sua surpresa foi que ela descobriu que não havia nenhum John ali naquele número e que aquele era um telefone público localizado dentro de um mercado em Lumberton. O desespero bateu e rapidamente ela foi contar a David, o pai de Margaret, sobre o que havia acontecido.
Os pais dela correram para perguntar para o Joe, o irmão mais novo de Margaret, se algo estranho tinha acontecido no trajeto até o ponto de ônibus e se Margaret pegou o ônibus correto. Ele confirmou que ele a viu embarcar no ônibus das 8h40 da manhã com direção a Mount Holly. Eles então ligaram para a polícia e informaram o desaparecimento da Margaret. Um dos detetives da polícia de Burlington, chamado Leonard Burr, foi chamado para começar seu turno mais cedo e foi imediatamente designado para o caso de Margaret. Nesse primeiro dia, Leonard percorreu o centro de Mount Holly, perto do ponto de ônibus, mostrando a foto de Margaret para cerca de 200 pessoas. No dia seguinte, ele chegou a pegar o ônibus das 8h40 da manhã, o mesmo que a Margaret havia pego no dia anterior, e começou a entrevistar os passageiros para descobrir se alguém se lembrava de ter visto a Margaret. Duas mulheres se lembraram dela e disseram que ela desceu do ônibus no ponto que ficava na esquina das ruas High e Mill, exatamente o ponto em que ela havia sido instruída a descer. Uma das mulheres afirmou também que ela havia se sentado atrás de Margaret e que quando seu bebê puxou os cabelos dela, ela se virou para sorrir e conversar. Essa mulher descreveu as roupas exatas que Margaret usava e também afirmou que ela era uma menina pequena com olhos azuis e muitas sardas, e que seus olhos eram bem brilhantes e ela parecia estar muito feliz e animada com alguma coisa. Os registros da investigação conduzida por Leonard também incluem uma entrevista com uma segunda testemunha que estava no ônibus. Ela relatou ter descido no mesmo ponto que Margaret e que viu ela se aproximando de um homem que devia ter 20 e poucos anos e que estava em um carro vermelho. Esse homem foi localizado pela polícia e em seu depoimento ele afirmou que a menina se aproximou dele e perguntou se ele era o John Marshall. Ele disse que não e ela pediu desculpas e saiu andando. Uma investigação mais minuciosa foi feita e ele foi eliminado como suspeito, até porque o carro dele nem era um Fusca, só era vermelho mesmo. Essa foi a última vez que alguém viu Margaret Ellen Fox. As autoridades concluíram que as circunstâncias que envolveram o desaparecimento de Margaret eram de natureza muito suspeita e acreditavam que ela foi vítima de um sequestro. Quando o desaparecimento de Margaret foi divulgado nos jornais e na televisão, vários pais de outras meninas ligaram para a polícia e informaram que um homem havia tentado atrair suas filhas com ofertas de emprego falsas. Isso indica que o sequestro de Margaret foi um crime premeditado. Um homem estava ligando para várias meninas que estavam oferecendo serviços de babá e tentando atrair uma delas. O agente do FBI, Burr Cloninger, foi designado para o caso em 28 de junho de 74, 4 dias após o desaparecimento da garota. A primeira coisa que ele fez foi começar a gravar todas as ligações telefônicas feitas pela família Fox e recebidas por eles também. Nesse mesmo dia, um homem ligou exigindo um resgate de $10.000 para devolver Margaret sã e salva. Uma carta com o mesmo pedido chegou à casa da família no dia seguinte ao telefonema. Os pais da garota foram mais que depressa tirar o dinheiro do banco e ficaram aguardando por mais instruções do sequestrador. 2 dias depois, outra carta chegou no endereço deles, dizendo que a negociação estava cancelada, sem nenhuma explicação aparente. Essa segunda e última carta foi assinada como se tivesse sido escrita pela organização terrorista SLA, que era famosa por roubar bancos e por ter sequestrado a herdeira Patty Hearst 4 meses antes, o que era bem estranho porque a organização não estava ativa em Nova Jersey. O FBI nunca determinou se esse telefonema e a carta pedindo resgate eram um trote ou se eram legítimas. A ligação veio um dia depois do caso ter sido noticiado pela primeira vez na imprensa. De qualquer forma, esses pedidos de resgate falsos ou verdadeiros nunca deixaram as autoridades mais perto de encontrar Margaret. O FBI conseguiu tirar as impressões digitais da carta e compararam com os catálogos de impressões digitais que eles possuíam na época, mas infelizmente não tiveram sucesso. As investigações, no entanto, continuaram e as autoridades foram atrás de todos os homens de New Jersey que possuíam um Fusca vermelho. Muitos destes homens se tornaram pessoas de interesse durante a investigação, mas tinha um cara em específico que a polícia tinha muito interesse. Isso porque, além dele ter um Fusca vermelho, ele se chamava John Marshall e trabalhava no mercado onde ficava o telefone público, do qual foram feitas ligações para a casa de Margaret, do suposto John.
É claro que ele foi interrogado e, embora a polícia tivesse certeza que ele era o cara, ele tinha um álibi e também passou pelo exame do polígrafo, o que fez com que algumas pessoas acreditassem que o verdadeiro tal John Marshall, que havia realmente entrado em contato com a família e sequestrado Margaret, tenha armado para esse John Marshall do supermercado, utilizando o nome dele, o telefone do trabalho dele e dado como descrição o carro dele. O John Marshall do supermercado foi até questionado se ele conhecia alguém que pudesse ter feito aquilo para incriminá-lo, mas ele disse que não tinha ideia de quem poderia ter feito aquilo. Alguns investigadores tinham certeza de que ele era sim o sequestrador, mas como não tinham como provar o envolvimento do John do supermercado com o sequestro de Margaret, eles ficaram de mãos atadas. Sem mais pistas e evidências, o caso foi esfriando e a investigação começou a caminhar bem lentamente. O caso já estava quase sendo arquivado quando, em 1976, 2 anos após o desaparecimento de Margaret, um suspeito em seu caso confessou seu envolvimento no seu desaparecimento. A identidade do tal suspeito não foi revelada porque foi comprovado mais tarde que ele não tinha envolvimento nenhum com o caso e que só queria a atenção da grande mídia. E pessoal, isso acontece muito, viu? Pessoas que não cometeram crime assumem crimes grandes para conseguir visibilidade. Tem um caso aqui no canal, inclusive, que retrata muito bem isso. É o caso da Miranda Barbour e eu vou deixar um card aqui para você assistir depois que terminar esse vídeo. Bom, pessoal, mesmo com o passar dos anos, a polícia nunca desistiu de encontrar Margaret. Recentemente, o Departamento da Polícia de Burlington City e o FBI reavaliaram seus esforços para encontrar ela e o seu sequestrador. A gravação de áudio da chamada de resgate foi carregada no site do FBI em um esforço para ver se alguém poderia reconhecer a voz do homem que alegou estar com a garota e queria $10.000 pelo seu retorno seguro. Em 2017, um policial aposentado firmou parceria com o Departamento da Polícia de Burlington para revisar e, com sorte, solucionar o caso. Uma recompensa de $25.000 está sendo oferecida por informações que levem à prisão do sequestrador. Como nenhum corpo foi encontrado, as pessoas ainda acreditam que Margaret possa estar viva, e se isso for verdade, hoje ela tem 61 anos de idade. Após 47 anos, 4 meses e 20 dias no momento da gravação desse vídeo, Margaret Ellen Fox continua desaparecida. Mas pessoal, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que esse caso poderia ter sido solucionado com aquele tal cara do supermercado? Porque assim, eu fiquei desconfiando bastante dele, porque tudo batia. Embora ele tivesse um álibi, né, e o polígrafo, eu acho que naquela época não era muito fácil de driblar a justiça dessa forma. Mas deixa aqui pra mim nos comentários o que vocês acham. Espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!